Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal, Guiber aqui, e hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre um rumor que tem ganhado muita força recentemente, que é sobre a possível troca do Kyrie Irving. As pessoas já estão fazendo o pacote de troca, como seria ele no encaixe em outras equipes, o Dallas Mavericks deveria ou não trocar ele, tá circulando muitas informações a respeito do nosso mano Kyrie, o melhor handles, o melhor driblador da história da NBA, a gente pode colocar assim, e eu venho aqui conversar com vocês qual seria um provável destino e se é viável uma troca, se deveria acontecer. Eu vou tentar fazer um compilado assim da minha opinião, porque eu tenho pensado, mano, faz sentido o Kyrie Irving continuar nesse time? E talvez não faça. E sendo sincero pra vocês, olhando toda a estrutura, tudo que rodeia o time do Dallas Mavericks neste exato momento, talvez a melhor opção seja o Kyrie Irving sair, ou o Dallas Mavericks optar por uma troca, buscar uma troca. O clima não tá tão bom, não tá tão positivo assim quanto o time que a gente viu sair de uma final da NBA contra o Boston Celtics. E eu vou tentar te explicar nesse vídeo. Então se você estiver chegando por aqui e gostar do conteúdo, considere se inscrever, ativar o sininho e deixar o like até o final do vídeo, vai estar me ajudando demais a continuar com este projeto de pé. E se você quiser andar estiloso com uma camiseta exclusiva, única, de qualidade excelente e com o maior desconto do ano, acesse o segundo link aqui na descrição, Loja Trash Talk. São camisetas oversize desenvolvidas por mim, entregues no Brasil todo e temos poucas unidades, é realmente pra gente liquidar esse estoque, porque vai vir aí o drop de Natal também. Então se você gostou de algum dos três modelos, seja do Jason Williams, do Dennis Rodman ou do Kevin Durant, adquira a sua exatamente agora, por causa que o Black November só vai durar até o final de novembro, como o nome diz. Então você vai estar apoiando o canal, andando dripado com uma peça exclusiva e única. Elas não vão voltar, tô te avisando. Agora sim, sem mais enrolação, bora começar o vídeo. Antes da gente começar a falar sobre Kyrie Irving e sobre seus possíveis destinos, a gente precisa ver com o que a gente tá lidando, né, ao falar de Kyrie Irving. 33 anos e 248 dias, está indo para os 34 anos de idade. Está vindo de uma recuperação de um ACL, que é um ligamento cruzado anterior do joelho. Não é uma lesão fácil, de fácil recuperação, simples, é por isso que demora praticamente uma temporada. Ele está projetado para voltar no final de fevereiro, talvez começo de março, então ele já praticamente está sendo descartado dessa temporada completa, porém ela é uma lesão que não é tão séria quanto um Aquiles, por exemplo. Se fosse um Aquiles era pior. Um ligamento cruzado anterior é tipo um degrau abaixo, tá ligado? E aí ele é um cara de 33 anos que está voltando de uma lesão complicada de recuperação, que tem uma média na carreira de 23,7 pontos, 4,1 rebotes, 5,6 assistências, coloque esse valor na sua cabeça, 5,6 assistências. 47% de quadra, 39%, quase 40% para 3, quase 90%, 88,8% de lance livre. Que tem um contrato garantido até 2027, até o final da temporada que vem, e ele tem ainda uma player option na temporada de 2028 no valor de 42 milhões de dólares. E neste exato momento, dos veteranos que se encontram no Dallas Mavericks, eu acredito que Kyrie Irving tenha o melhor valor de mercado, porque ele ainda é muito bom jogador, ele ainda tem muita lenha para queimar na NBA, dá para ele atuar em alto nível aí por pelo menos mais 3 anos, acredito de 3 a 4 anos ele ainda consiga atuar, assim, nível Kyrie Irving, 20 pontos, 5 assistências, 4 rebotes, sendo sólido dos dois lados da quadra, isso se ele não tiver mais nenhuma grave lesão ali para complicar a sua carreira nesse período, enquanto os outros dois veteranos aqui, eu tô falando de Klay Thompson e de Anthony Davis. O Anthony Davis, ele tem um histórico muito complicado de lesão, ele tá no seu momento mais baixo assim de carreira, onde ele não consegue ficar saudável para ajudar o seu time em quadra e também não está aparentando estar bem no teste visual, a gente pode dizer, ele tá acima do peso, tá tendo que usar óculos, tá tendo toda aquela dúvida circulando lá do Dallas Mavericks com relação ao AD, não que ele não possa dar a volta por cima disso. E o Klay Thompson, ele tá ali naquele momento onde ele tá no começo da queda da carreira dele, onde ele já não consegue performar como antes. As duas lesões absurdas que ele passou e ainda conseguiu mais um título da NBA antes da aposentadoria acabam cobrando seu preço. Então, de qualquer forma, o Kyrie Irving é o cara com o maior valor de mercado, com um contrato garantido por um tempo bom. Então, o momento para trocar ele, se o Dallas quiser aproveitar a única escolha de draft que eles têm até 2031, é agora. Eu trocaria o Kyrie Irving, sim, eu acho que é algo interessante a se pensar, porque o Kyrie Irving, ele é um excelente jogador, ele é um excelente jogador. Só que qualquer coisa que não seja um tanque neste exato momento para o Dallas Mavericks seria uma decisão burra. Assim, simples assim. O time é um dos piores da Conferência Oeste, o time não tem armador, o time está contando com a hipotética volta saudável de Kyrie Irving e Anthony Davis, que nem eles dois saudáveis vão conseguir consertar todos os problemas que essa equipe tem. Então antes de trocar o cara agora, que ele tá valendo alguma coisa e que meio que vai ficar bom pro Dallas Mavericks esse período de tanque para poder remontar a equipe ao lado do Cooper Flag, do que depois futuramente o Kyrie Irving
acabar performando bem, não querer estender com a franquia e sair antes de pegar sua player option. Porque, querendo ou não, Kyrie Irving e Klay Thompson, eles foram pro Dallas Mavericks pra jogar com o Luka. E o Luka não tá mais lá, sabe? Outra coisa que é importante a gente salientar é que o Kyrie Irving, em toda a carreira dele, ele sempre foi melhor sendo a segunda opção. Ele sempre foi melhor sendo um Robin, né? Não sendo um Batman. Porque no Cleveland, na primeira passagem dele, ele foi bem sendo o primeiro armador, o armador que tinha o maior peso, a maior responsabilidade de armar o jogo, só que ele tava em processo de desenvolvimento e tudo que ele errasse, o Cleveland tava aceitando numa moral. O time tava tentando reconstruir. Então, ele performou melhor no Cleveland, principalmente quando ele estava ao lado do LeBron. Quando ele saiu do Cleveland, ele passou por aquele momento no Celtics, onde consideram ser o pior momento da carreira dele, porque ele não foi um bom líder, não foi uma boa primeira opção, e o time facilmente substituiu ele por dois calouros, dois caras na sua segunda temporada de NBA, que é o Jaylen Brown e o Jason Tatum. Aí quando ele saiu do Boston Celtics, ele foi muito bem no Brooklyn Nets, porque ele estava jogando ao lado do James Harden. Quando ele saiu do Brooklyn Nets e foi jogar no Dallas Mavericks, ele jogou muito bem porque ele estava jogando ao lado de Luka Doncic. Então ele sempre teve uma boa primeira opção para carregar mais a parte de playmaking, e ele meio que fazia um shooting guard, sabe? Fazia mais ou menos o que o Allen Iverson fez, ao invés de ficar jogando apenas como armador. Ele jogava também como dois, porque se tivesse outro cara para armar ao lado dele, ele jogava melhor. Só deixando isso assim um pouco mais esclarecido, porque tem muita gente que vai falar, não, mas o Kyrie Irving é um baita de um armador. É porque você vê highlights do cara, de 42 movimentos diferentes, combinados com behind the back, com spin, com between the legs, deixando o cara no chão, quebrando a defesa no meio, mas aquilo são jogadas individuais para ele mesmo jogar. Aquilo não é uma jogada coletiva. Não pode levar em consideração que o Kyrie Irving é um excelente provedor de ataque, assim, aquele cara que cria a jogada pro time jogar. Não, ele cria a jogada para ele jogar. Ele faz meio que passes óbvios, a gente pode dizer assim, e as estatísticas dele de assistência, sendo 5,6 de média na carreira, provam isso, sabe? Temporada passada ele jogando com o Luka, ele teve 4,6 assistências. A temporada do título, quando ele jogou ao lado de LeBron Raymond James, o LeBron teve 6,8 assistências, sabe? O LeBron teve 2 assistências a mais por jogo de média do que o Kyrie Irving. Então a gente não pode considerar que o Kyrie Irving é um jogador que pode ser uma boa primeira opção de armação. Dito isso, afunila muitos times que precisam de um armador. É por isso que a gente vai time por time aqui discutir quais seriam as melhores opções para o Kyrie Irving jogar. Começando na Conferência Leste. O Detroit Pistons. Por mais que a gente esteja falando do Detroit como líder do Leste, a maior sequência de vitórias seguidas da NBA, um time que está com uma campanha fantástica, eu acho que o Detroit Pistons é uma boa opção pro Kyrie Irving, para ele fazer a opção de shooting guard, substituindo o Jaden Ivey. Só que o pacote de troca para mandar ele para o Detroit Pistons seria um pouco mais complexo, porque ia tirar um pouco da profundidade do elenco. O time teria que mandar, assim, vamos pensar, hipoteticamente falando, em um plano de troca para poder fazer essa troca acontecer. Seria 2 jogadores jovens, mais uma pique, ou um jogador tipo nível All-Star e mais uma pique pelo Kyrie Irving, por causa do contrato dele e tudo que ele ainda tem capacidade de entregar, porque ele é um baita de um atleta. Então acho que pro Detroit Pistons ia ficar um pouco difícil de fazer essa troca acontecer. Pro Toronto Raptors, eu gosto do que eles estão montando por lá, eu gosto de Emmanuel Quickley, Jamal Sheed vindo da segunda unidade. Eu não mandaria ele pro Raptors porque o Raptors não tem ainda peças para poder fazer uma troca justa acontecer com o Dallas, sendo bem sincero. Porque qualquer troca que fizesse hoje no Raptors ia desmontar muito a forma como esse elenco foi montado, e de qualquer forma ia precisar que o Kyrie Irving fizesse a primeira opção de playmaking, que não é esse o objetivo. O Miami Heat, eu também não colocaria ele aqui, mano. Eu acho que nessa altura da carreira do Kyrie Irving, ele e o Tyler Hero têm papéis semelhantes no que eles desempenham em quadra, dizendo apenas 1 para 1, não em teste de olho, não em quem você gosta mais, não em quem tem mais habilidade, apenas o que o cara produz pelo que ele entrega para o time dele. Kyrie Irving e Tyler Hero hoje têm impactos muito semelhantes em quadra, você querendo ou não. Questão histórica nem se compara, mas só que eu acho que não faz sentido pro Miami Heat trocar por ele. Cleveland Cavaliers, pô, os caras têm Donovan Mitchell e Darius Garland, tá ligado? Já tem nas duas opções, tem 1 para 1, tem o segundo playmaker jogando shooting guard, que é um bom pontuador, que é o Donovan Mitchell. Não faz o menor sentido. O New York Knicks, Jalen Brunson já tá lá, também não faz sentido ele ser a segunda opção do Jalen Brunson, sendo 2 caras de mais baixa estatura. Ainda mais o Knicks tem uma segunda opção vindo do banco, tem outros caras que fazem improvisado na função de shooting guard / armador, tipo o Jordan Clarkson, então também não faz sentido. Eu acho que pro New York Knicks seria desperdício de peças e de profundidade desse elenco, até mesmo de jogadores jovens. Os jovens do Knicks não tem nem experiência suficiente para poder valer uma troca com um cara do nível do Kyrie, tá ligado? Atlanta Hawks, Trae Young tá lá, segunda opção também, é mais ou menos o mesmo esquema do New York Knicks, tá ligado? Não faz sentido. Orlando
Orlando Magic, não desgosto da opção do Orlando Magic, eu acho uma função interessante ele ir para exercer lá, até porque Tyus Jones tá fazendo uma temporada horripilante. Na partida de ontem, por exemplo, ele terminou zerado, então eu acho que o Orlando Magic seria muito bom. Ele poderia dividir quadra com o Jalen Suggs, ele poderia dividir quadra com o Anthony Black, que tá jogando muito, apesar que ia precisar mandar algum desses caras, eu acho que na troca também, o que não é tão interessante. O time do Orlando Magic, ele tem meio que uma versatilidade, os caras pulverizam um pouco a armação por alguns jogadores, colocam o Paulo Banchero às vezes para jogar meio que de point forward, às vezes jogam com o Jalen Suggs e o Anthony Black organizando, já que o Tyus Jones não tá rendendo muito bem. Então, daria para fazer acontecer e eu acho que o Orlando Magic é até interessante, não descartaria, viu? Ele iria para um time competitivo, iria morar num lugar interessante, que é Orlando. É maneiro. Eu acho que o Orlando Magic é um bom destino. Chicago Bulls, eles já têm 2 bons armadores, tem o Josh Giddey regendo o ataque, não gosto muito, também tem o Kobe White que já faz essa função na 2, tem um terceiro armador vindo do banco. Cara, o Chicago Bulls tá bem legal, eles estão montando um negócio bem bacana lá, não modificaria, eu só faria troca de peças do Chicago Bulls para outras equipes para pegar mais capital e fomentar mais essa reconstrução, sabe? Eu manteria o Chicago Bulls longe dessa. 76ers, né, os caras têm 3 nomes lá, tá ligado? Não faz sentido. Inclusive Tyrese Maxey, McCain e VJ Edge, como, sabe, esse triozinho eu gosto muito do que tá se formando. Boston Celtics, cara, vocês podem achar que não, mas o Boston Celtics seria um interessante destino para o Kyrie Irving. Só não é e só nunca será por causa da história que eles têm lá, sabe? Eles já têm uma história na onde o Boston Celtics tentou, não deu certo, sabe? Aquele relacionamento que foi, viram que não ia dar certo, se separaram, cada um pro seu lado, foi melhor assim. Agora vamos de Milwaukee Bucks. Não desgosto também, tá? Segundo time do leste aqui que eu vejo algo que pode ser terceiro, né, na verdade. Terceiro time do leste que eu acho que vejo algo interessante, porque ele jogaria ao lado do Ryan Hollins, que é um bom defensor, é um armador também, que consegue fazer na 1 e consegue ser um cara mais alto, consegue ser bom na defesa. Inclusive a parte defensiva do Kyrie Irving é um pouco subestimada, ele é bom defensivamente também. Então ele jogar na 2 ao lado do Ryan Hollins, contribuindo ali com o Giannis, seria interessante. Eu acho que daria pra fazer acontecer o match de salários, mandando o Kyle Kuzma, mais uma peça jovem, mais uma pick de draft. E talvez seria algo ali interessante pra manter o Giannis na equipe do Bucks por mais um bom tempo. Isso tendo em vista que o Kyrie Irving vai voltar pra 2026-27, né? Então eu gosto muito da opção do Bucks, mais até do que da opção do Orlando Magic, por exemplo. E vamos continuar aqui. Charlotte Hornets, LaMelo Ball tá lá, Conupio tá lá, eles estão numa reconstrução de jogador jovem, mano. Trazer um cara de 34 anos não vai ser legal, não. Brooklyn Nets, também já deu certo, né? Já foi, jogou com Harden e KD lá, a história foi escrita, tchau, obrigado. Inclusive o Nets conseguiu errar nas 5 picks do draft, né? O melhorzinho ali é o Igor Danny e tipo, caramba, que loucura. Indiana Pacers, pô, Tyrese Haliburton, eles estão na mesma pegada aí de a gente vai esperar a temporada que vem. Sem falar que eles têm Tyrese Haliburton, tem um cara que faz a mesma função, assim, entre aspas, do Kyrie Irving, que é o Andrew Nembhard, e tem também o TJ McConnell. Eles têm bastante opção lá de armador. Realmente o time depende da volta do armador principal, do cara que é responsável por organizar o time, que é o Tyrese Haliburton. O Wizards, pelo amor de Deus, né? Não vou nem dialogar muito que o Wizards só tem molecada jovem. Eles não estão preocupados de forma alguma em trazer um Kyrie Irving pra fazer par ali com CJ McCollum, que já faz essa mesma função. Pelo lado oeste, o Thunder, pô, nem encosta. Aqui é tanta profundidade, irmão, que a gente podia dividir o Thunder em 3 times e ainda teríamos 3 times, de certa forma, competitivos na NBA, tá? Então não vou nem citar. Los Angeles Lakers, qual é, cara? Né? Não vou dialogar muito aqui não, né? Os caras já tem 3 malucos que já tem características de armação jogando ao mesmo tempo em quadra em posições diferentes. Já comentei num vídeo antigo, talvez eu faça um vídeo do Lakers daqui uns dias que eu tenho algumas coisas pra falar pro senhor LeBron James. Denver Nuggets também não faz sentido, pô, não desgosto, mas também não gosto, porque, pô, tem o Jamal Murray, tem o Nikola Jokic, os dois já fazem essa função. Eu acho que esse é o melhor elenco do Nuggets desde o título de 2023, sabe? Talvez até melhor do que o título, tá? Sendo bem sincero pra vocês. E eu não trocaria esse time, não. Nada, não trocaria nada desse time. Houston Rockets, que é a thumb desse vídeo. Faz sentido o Houston Rockets? Pra caramba. Teria que mandar o Fred VanVleet e os caras teriam que aceitar um outro cara lesionado? Teria. Só que o time do Dallas ia pegar mais profundidade com mais uma peça. Ali a gente pode colocar, quem sabe, né, um Dorian Finney-Smith, né, pra manter a principal rotação do elenco ainda intacta. Seria um cara do banco que é, assim, não que o Dorian Finney-Smith seja uma peça jogada fora. O Dorian Finney-Smith é excelente. Só que ele é o tipo de jogador que já tem mais de uma opção lá no Rockets, então seria meio que mais fácil substituir, e eles ainda manteriam o Jabari Smith Jr., que é um cara que faz meio que essa função lá no Rockets já e é mais jovem. San Antonio Spurs também tem 3 armadores, não preciso citá-los, né? Phoenix Suns,
é um time que eles precisam de um armador. É um time bem desorganizado, que tá jogando muito bem, mesmo sendo desorganizado na parte da armação, porque o Devin Booker é um bom playmaker, só que eles precisam de um armador na 1 ainda. Um cara um pouco mais responsável por organizar o time do que o Kyrie Irving pode ser. Próxima opção, Minnesota Timberwolves. Minnesota Timberwolves é uma das minhas opções favoritas, é um dos meus lugares preferidos para mandar o Kyrie Irving neste momento, porque eles têm peças jovens para fazer acontecer, uma delas é o Rob Dillingham, que faz essa função de armação e é bem mais jovem, manda ele lá para desenvolver ao lado do Cooper Flag, coloca ele para jogar na 1 lá e errar bastante, deixa o Cooper Flag jogar um pouco mais aberto na 2, que seja, se você quer que o cara desenvolva também esses aspectos de criação de jogada e joga, sei lá, o Cam Christie para 3, e mano, fé em Deus, mano, tora o pau. Sem falar que o Kyrie Irving ficaria muito bem naquele uniforme novo, preto, que tem as bordinhas verdes assim, clássico do Timberwolves, seria uma das duplas mais interessantes da gente ver neste exato momento na NBA. Tanto o Anthony Edwards consegue fazer a função mais de playmaking, falso playmaking ali jogando na 2, colocaria o Kyrie Irving que faz um falso jogador da 1, né, e os dois se complementam e seriam muito interessantes jogando um ao lado do outro, uma das duplas mais divertidas de toda a NBA, o melhor ball handler da história, com um dos mais atléticos em atividade, seria maneiro demais. E eu gosto dessa opção. Golden State Warriors, pô, pelo amor de Deus, não vou também estender muito. Trail Blazers, também não. Ele já tem muitas opções lá, Danny Avdija, Drew Holiday, Damian Lillard, que vai voltar de lesão ainda, não. Memphis Grizzlies, também não. O Ursão da Massa precisa que o Ja Morant volte saudável, pare de fazer trash talk do banco de reservas usando roupas casuais, pelo amor de Deus. Eles precisam, primeiro que o armador principal volte, para depois eles pensarem em qualquer outra coisa. E eles têm outras opções lá de armação também. Utah Jazz, eu acho que o Keontae George tá bem lá. Eu não vejo o Kyrie Irving indo para um time na qual ele vai precisar ser a primeira opção, então... não. Sacramento Kings, cara, isso aqui é uma bagunça, tem 4, 5, 6 jogadores que jogam como guard lá, eles nem sabem o que estão fazendo direito. Vamos para Clippers, jogar ao lado do Harden no Clippers, toda aquela bagunça, um caminhão de jogador lesionado, um caminhão de problema fora da quadra, problema com o proprietário da equipe, problema com... Cara, eu acho que o Clippers também deveria trocar até o James Harden, velho. Eu acho que o James Harden tá jogando toda a bola que ele tá jogando, 40 minutos por noite, porque ele tá querendo ser trocado. Eu não vejo ele indo pra lá. Dallas Mavericks é o time que ele tá, e pro New Orleans Pelicans é desistir da própria carreira, né? E assinar um atestado que ele vai ficar lesionado até ele se aposentar. Dito isso, afunilando a nossa lista. Pelo lado oeste, vamos colocar um top 3. Número 1, eu gostaria dele no Timberwolves. Número 2, eu gostaria dele no Houston Rockets. E não temos um número 3 bem definido, a não ser que, por exemplo, o San Antonio Spurs mandasse um dos armadores para colocar ele de shooting guard ao lado de um Stephon Castle, ao lado de um De'Aaron Fox, né? Mas aí teria que mandar o Dylan Harper, mais uma peça e mais uma piquezinha. Daria pra fazer acontecer e ficaria maneiro também o San Antonio Spurs. Então vou colocar o Spurs aqui só pra gente fechar um top 3, né, de fato. Um time competitivo que teria as peças pra fazer acontecer, teria capital de draft e daria pra colocar ele pra fazer a função que ele gosta de fazer, que ele é bom fazendo, sendo a segunda opção. Então ficamos assim, Timberwolves, Rockets e Spurs, tá? Apesar que o Spurs acho que não vai desistir dos jovens de lá, não. Pelo lado do leste é onde eu acho um pouco mais interessante, temos as 3 opções onde eu gosto mais. Sendo a minha primeira, o Milwaukee Bucks, sendo a minha segunda, o Orlando Magic e sendo a minha terceira opção, o Detroit Pistons. Então ficamos assim, esses são 6 times que eu vejo algo podendo ser feito a respeito quando o nome Kyrie Irving me vem à mente. E eu acho que o Dallas Mavericks deveria fazer isso acontecer, porque o quanto antes eles efetuaram a troca pelo Kyrie, pegarem o melhor valor possível de mercado do cara, ainda agora, reconstruir em volta do Cooper Flag, antes eles conseguem resolver esse problema que eles se enfiaram após a troca do Luka. Sendo bem sincero, simples assim. Mas essa aqui é apenas a minha opinião, quero saber o que você acha. Algum desses destinos que eu citei aqui pra vocês faz sentido também? Ou o ADM aqui está viajando nas ideias? Coloca nos comentários aqui que a sua opinião é muito importante para este humilde canal. Se você ficou até aqui e gostou do conteúdo, se inscreva, ativa o sininho, deixa o like, que vai estar ajudando demais esse canal a continuar. E se quiser ajudar mais diretamente, assim como eu já falei antes, segundo o link aqui na descrição, promoção de novembro Black na loja de Trash Talk. Ajude o canal a manter de pé, ande estilosão e dripado para o final de ano, com uma peça exclusiva limitada e de qualidade premium. Agora sim eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, até o próximo vídeo e falou!